Este conferidor realiza comparações entre o que aconteceu no resultado e o que existe no arquivo de jogos. Nós podemos ver aqui que algumas caixas têm fundo branco e outras têm um fundo cinza claro. As caixas de fundo branco referem-se a variáveis estáticas, aquelas que não se alteram em função do resultado, ou seja, pode acontecer qualquer resultado que a variável continua sendo a mesma coisa. Por exemplo, linhas pares continuam sendo as linhas pares independente do que aconteça no resultado, ou colunas ímpares, ou dezenas pertencentes ao quadrante 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou números primos, ou múltiplos de 3, ou dezenas da moldura. Portanto, todos esses que estão com fundo branco não se alteram em função do resultado. Já esses de fundo cinza claro se alteram em função do resultado. Depende do que acontece no resultado, eles sofrem alterações. Portanto, para que nós tenhamos dados relativos a variáveis dinâmicas, que são estas variáveis que se alteram em função do resultado, nós precisamos conhecer o que aconteceu nos sorteios anteriores. Por essa razão, se fornecer as dezenas diretamente no volante, o sistema não consegue identificar a qual concurso pertence essas dezenas. Assim sendo, ele não tem como calcular frequências e atrasos. Portanto, somente as variáveis estáticas passam por comparação. Mas, se nós indicarmos um concurso, o sistema consegue identificar as frequências e atrasos de linhas, de colunas, de dezenas. Portanto, a sua conferência permite também estabelecer o que aconteceu com as variáveis dinâmicas. Os dados existentes no resultado aparecem na primeira coluna e os mesmos dados existentes nas combinações dos jogos aparecem na segunda e terceira coluna aqui. Quantidade de linhas, uma vez que este bloco se refere a linhas. Quantidade de linhas no resultado. 1, 2, 3 e 4. Portanto, 4 linhas no resultado. Já nos jogos, as combinações envolviam desde 3 até 6. Por que 2 colunas para os jogos? Porque sempre a gente vai ter um mínimo e um máximo. Então, esta coluna refere-se ao mínimo encontrado nas combinações dos jogos e esta coluna refere-se ao máximo encontrado nas combinações dos jogos. Um outro exemplo, pares. Lembre-se, aqui estamos falando de linhas, portanto, linhas pares. Ou, se preferir, dígito de dezenas pares, que é o primeiro número na dezena, o número mais à esquerda. Neste resultado, nós tivemos apenas esta dezena 28, cujo dígito de dezena 2, ou linha 2, é par. Uma única linha par, as outras 3 linhas ímpares. Das 4 linhas acontecidas, nós tivemos uma par e 3 ímpares. Baixas e altas neste espaço referem-se a linhas. Serão linhas baixas as linhas 0, 1 e 2 e linhas altas 3, 4 e 5. Nas baixas ocorreram 2 linhas e 2 linhas altas. Estas 3 linhas, as 3 primeiras de fundo cinza, referem-se à frequência e as 3 últimas referem-se a atraso. Sempre da seguinte forma: frequência menor que média, frequência igual a média e frequência maior que média. Aqui atraso menor que média, atraso igual a média e atraso maior que a média. Dígitos totais.
considerar cada dígito independentemente de ser de unidade ou de dezena e somar os dígitos diferentes totais. Nós tivemos dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 5, dígito 7 e dígito 8. Portanto, 6 dígitos diferentes totais no resultado. Já os arquivos de jogos, as suas combinações possuíam entre 5 como mínimo e 9 como máximo. Quando o resultado acontece dentro do intervalo mínimo e máximo, por exemplo, quantidade 4, nós temos um mínimo de 3 e um máximo de 6. É possível que haja alguma combinação com quantidade 4, porque 4 está nesse intervalo. A gente diz que aqui o resultado aconteceu dentro de uma previsibilidade. Para mostrar a diferença, vamos pegar aqui. Frequência menor que a média nas dezenas. O resultado teve uma dezena com frequência menor que a média. E os jogos possuíam de 2 a 4 dezenas com frequência menor que a média. Portanto, é impossível entre 2 e 4 existir qualquer combinação com 1. Isto faz com que seja identificado como um erro, ou seja, fora do campo de existência. E então, quando isto acontece, existe essa marcação externa aqui. E aqui nós temos o campo de erros, ou seja, quantos erros ocorreram em linhas, nenhum erro, em colunas, nenhum erro, e 4 erros em dezenas, 1, 2, 3 e 4 erros. Portanto, um total de 4 erros aqui. É claro que, quando acontecem erros, a possibilidade de se ter o prêmio máximo dentro do arquivo é praticamente nula. Poderá haver prêmios menores. Toda essa parte de análise tem uma finalidade. Nós já conhecemos o resultado e vamos verificar o que aconteceu com o nosso jogo em função do resultado acontecido. Na verdade, seria interessante que nós conhecêssemos o que nós deveríamos marcar em cada uma dessas variáveis e preparar um jogo dentro dessas configurações. É que nós vamos obter através de filtros.